Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Sempre conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha ele de volta aqui, mestre doutor Sérgio Ricardo. Feliz Dia Novo para você, hein? Feliz Dia Novo, Irineu. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez nessa caminhada sua, nossa, né, de falar, de trazer informações boas, de começar o dia com grandes dicas e informações e uma boa mensagem para todo mundo. É isso aí, eu começo o dia aqui falando, é claro, de como é que a pessoa acorda bem para enfrentar o mundo, os desafios do dia. E claro que quem vai enfrentar o dia vai com as ideias, né? Vai com a inspiração, vai com o sonho, mas vai com o corpo, vai com a saúde, vai com a cabeça. E a gente está vivendo um momento tão complicado e você tem um trabalho já, né, que eu conheço bastante, até um trabalho até muito integrativo, né, que envolve várias ciências, sempre teve essa preocupação de juntar, né, ser transdisciplinar no sentido de aproximação para que uma pessoa seja saudável. Então, as pessoas saem para trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, mas se o corpo não levar, ela não vai a lugar nenhum. Se a cabeça não ajudar, aí piorou. E uma das grandes preocupações, eu vejo que você outro dia viu um trabalho seu, já focado também em saúde mental, que é a grande preocupação hoje. Saúde mental hoje virou um transtorno laboral, então é uma doença do trabalho. Então, como é que a gente pode ter um ambiente saudável, de pessoas saudáveis, sendo que toda empresa está precisando escalar, todo mundo está precisando fazer não sei o quê, porque é um ambiente de mudança, de inovação, todo mundo sendo exigido demais e o ser humano está pagando caro por isso, é isso, Sérgio? Está pagando caro, e esse pagar caro é uma coisa que eu falo nesses mais de 25 anos aí trabalhando com estresse, né? Estresse, ansiedade, depressão, obesidade, pressão alta, doença autoimune, inflamações internas, câncer, Alzheimer, Parkinson, né? Então é assim, você não começa do nada, né? Você começa durante algum dia estressado, durante um final do dia com uma lentificação de função, você começa a esquecer o nome das pequenas coisas, você começa a esquecer o nome de algumas coisas, alguém, né, algumas pessoas. Você começa com dores aqui e lá, e aí você vai ao médico, como todo mundo faz, e chega lá, você está estressado, e aí aquilo te dá um remédio para dormir, te dá um remédio para relaxar, mas isso é paliativo. Então, o que eu percebi? O nosso trabalho, a gente conseguir fazer isso se tornar agora algo muito mais impactante na vida das pessoas, porque dentro do nosso trabalho, só atendendo em consultório, ali quieto, fazendo um trabalho com pouca interação com empresas, porque malemar dava tempo para atender, malemar dá tempo de acolher todo mundo, e a gente tem uma limitação de tempo também, tem que cuidar da nossa saúde também, então não dá para ficar querendo fazer tudo, mas assim, são 25 anos, né, de trabalho com sistema nervoso. A gente tem mais de 30 mil pessoas avaliadas e 10 mil atendidas, né? Então a gente criou uma referência muito grande quando você fala de sistema nervoso. Então agora a gente começou a fazer o seguinte, eu peguei todo esse trabalho, consegui tangibilizar ele dentro de uma palestra, de uma apresentação, para poder levar para as empresas, porque o que nós temos de índice, é até legal poder dividir com você, que assim, nós somos o primeiro país do mundo, com dados da OMS, tá? O primeiro no mundo em transtorno de ansiedade. Nós temos um fator decisivo, né, que é a saúde mental, que atrasa em até 10 anos qualquer diagnóstico adequado e de tratamento. Olha que coisa maluca, Irineu. Então, a pessoa, quando está estressada, quando ela está depressiva e não sabe, e o médico também, porque não é tangível no exame, você está produzindo menos, você está se relacionando menos, você está perdendo a qualidade de vida, mas isso não é mensurável. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou esses índices para a gente começar a olhar de outra maneira. O Observatório de Segurança e Saúde, para você ter uma ideia, ele disse que o Brasil ele é o primeiro no mundo, né, que tem
o transtorno mental dentro de empresas. A cidade de São Paulo é a primeira no mundo de produção de transtornos mentais, e depois vem uma sequência em cima disso. Então, a pessoa produz menos, a pessoa tem dificuldades de relacionamento, a pessoa começa a ter mais vício, ela gera dependência química, ela gera menos resultados. E aí tem um outro estudo dentro dessa própria prática, né, do Anuário Mundial, que diz que para cada dólar investido em qualquer programa de saúde mental, o retorno é de 4 dólares, são de 4 dólares. Então, olha só como a gente precisa agora começar a não mais atender um a um e conseguir fazer esse trabalho dentro das empresas, de conscientização dos RHs, dos empresários que sofrem cargas tributárias, que sofrem impostos, que sofrem um monte de coisa, mas se não tiver uma produtividade, não fatura. Sim. Então, tem que saber gerenciar esse processo. Você não ter aquele colaborador que você contrata pela competência ali atuando 100% já é um prejuízo, né? Quando ele vira um sinistro para o programa de saúde, é claro, ele impacta o valor, né, daquele contrato que você tem com a empresa seguradora de saúde, ele fora do ambiente de trabalho, enfim, vai gerar depois é uma escala muito grande. Mas enfim, hoje você que está atento para isso, né, já fez até formação para isso, agregando ao seu modelo de saúde, que é a neurociência, né? Então ela dá algumas pistas, e que eu imagino que é isso que você vem trazendo na sua palestra também, que parte das curas, embora a palavra cura seja uma palavra proibida por qualquer agente de medicina, a gente tem tratamento, a cura é um negócio que parece coisa mais milagrosa, mas parte do tratamento disso tudo tem a ver com comportamento, com o ambiente, e é isso que a gente pode fazer nas organizações, né? Pelo menos ali se difunde uma ideia dentro daquele sistema que ela vai levar para casa, enfim. O que é que você traz a partir desses novos campos da ciência para ajudar, mesmo que à distância, pessoas, mesmo que no encontro, numa palestra, para que a gente possa ter um ambiente de pessoas saudáveis, para que a empresa seja saudável? Então, nós temos duas vertentes aí que nós temos que adequar à realidade das empresas, né? Porque cada empresa tem uma realidade, tem um universo lá dentro, cada empresa é um organismo vivo precisando de uma adequação. Então, a primeira coisa é saber se a empresa consegue produzir psicoeducação, né? Então, poucas empresas hoje, a gente tem que ajudar as empresas a produzir esse processo de psicoeducação, tá? Através de uma metodologia, através de uma conscientização, através de programas aí de saúde mental, que tem a importância de autoconhecimento, de autocuidado, de criar programas de pequenos hábitos de saúde e bem-estar para os funcionários. Se o funcionário está buscando atendimento, você conseguir oferecer esse atendimento. Se a empresa consegue criar, auxiliar na criação de uma cultura preventiva de saúde mental. Se a empresa consegue ter um cuidado com relação aos processos educativos dentro dela. Então, a primeira coisa, a primeira vertente é se a empresa tem gás aí, né, tem saúde para poder gerar saúde. Porque, às vezes, você quer gerar saúde no colaborador ali, mas a empresa é doente, a cultura da empresa é doente. Então, a gente está com um problema, a gente está indo para uma guerra, e de lá só vão sair mortos e feridos. A gente não vai voltar com saúde de uma guerra. Então, tem gente que acorda de manhã indo para uma guerra, ele sabe que aquele ambiente é tóxico, ele sabe que aquele ambiente não é legal, não é legal. Então, a primeira coisa, a primeira vertente que eu sempre falo é assim, qual é o organismo que nós estamos dentro durante 5, 10, 15 horas por dia? A gente está dentro daquele processo epigenético, que é a ambiência, o ambiente fornecendo dados para as nossas células. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é o quanto essa pessoa, esse colaborador, né, esse indivíduo, ele está no nível de inflamação, de intoxicação, porque a gente sabe que saúde mental é saúde do intestino. E aí começa todo o protocolo de qualidade de vida, todo o protocolo de ajustes finos, né? E uma coisa que é muito delicada a falar, e eu já quero deixar aqui um aviso para todo mundo, não se trata pessoas como a gente trata gado, né?
A gente tem que tratar um por um, é bioindividualidade. Então, vou falar aqui uma coisa, eu até não gosto de falar nas minhas lives, nas minhas redes, coisas que assim, genérica, porque para você pode ser ótimo, para o outro pode ser alérgico, pode ser intolerante, pode ser oxidante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, com muita responsabilidade. Eu vejo muita gente falando, faça isso, faça aquilo, mas aí começa todo um estudo que nós temos em cima da epigenética, da genética e da condição da identidade genética de cada um, e do histórico, né, que cada pessoa possui. Então, o que se faz com cada ser humano, com cada indivíduo? Você tem que analisar, avaliar um por um, para saber qual é o melhor protocolo para ele. Claro que a gente sabe que tem um básico, que todo mundo pode receber e se adaptar, mas o básico é a atividade física e alimentação, e qualidade de sono. Tá bom, mas a qualidade de sono para quem, quando, que hora, como? A alimentação, qual, de que maneira, e que forma? É cozido, é cru, é semente, não é semente, é carne, é branca, né? Então, e a atividade física também. Dependendo da identidade genética, você não pode fazer atividade física de alto impacto, você tem que fazer mais relaxante. Dependendo da carga genética, da informação, você tem que fazer uma atividade física mais impactante. Então, é muito delicado falar de saúde mental. Então, você tem que saber entender o pequeno, o pouquinho, aquilo que dá certo para um, e entender um a um, para não virar uma coisa que serve para todo mundo, que é mentira isso. Se fosse fácil, se fosse ideal, nós não éramos o primeiro país em produção de ansiedade e depressão. Você falou um negócio aí importante, que as pessoas precisam, eu quero até voltar, e eu lido, né, com informação, a gente fala de vida de qualidade é diferente do que falar qualidade de vida. Se eu tenho qualidade de vida. Qualidade de vida, como você falou, dados não responde tudo. Um índice de depressão, um índice de ansiedade, o índice mesmo de suicídio, que é um número muito grave que a gente tem, né, que esses transtornos do mundo hoje trazem, não diz tudo. Isso é uma coisa para o governo, para o ambiente sanitário do governo, daí você fez X%, que é uma questão do Estado. O médico, o CEO, o pai, o filho, ele tem que lidar com aquela pessoa, ele tem a vida daquela pessoa de qualidade, é a minha vida. Eu posso estar enquadrado naquele índice grande porque eu estou num coletivo, numa sociedade, eu estou num mesmo padrão de trabalho que tantos milhões de pessoas, mesmo mundo, mesma cidade, sofrendo o mesmo tipo de estresse. Ok, mas como você falou, cada pessoa responde diferente, portanto, você precisa ter uma abordagem diferente. Ainda que o genérico ajude a pessoa a pensar por si mesma, daí ela já traz para o médico, já traz para alguém uma questão, né? Por exemplo, uma empresa detecta alguém que está num nível mais agudo de um determinado problema, ela pega essa pessoa, fala, olha, que tal se a gente pensasse... Então, se as empresas criassem esses modelos, talvez elas evitassem alguns contaminantes, né? Porque parece que doença mental, o que a gente está vendo hoje, ela está parecendo um vírus, né? Ela também é contágio. Porque o ambiente te faz ficar assim também. Parece que agora doença mental é um negócio tão pessoal e vira contágio. Acho que já tem uma parte de contágio, né, Sérgio? E isso que você falou é tão sério, né, que assim, eu tenho índices aqui, relatórios, pesquisas, artigos científicos a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a maneira como as pessoas fazem qualquer artigo científico, primeiro que é pago, né? Então tem que tomar cuidado, porque por ser pago, eu quero apresentar alguma coisa e eu estou pagando para olhar exatamente este ponto aqui, não o todo da pesquisa. Então a primeira coisa, assim, sobre qualquer pesquisa, a gente tem que tomar cuidado, e existe uma relevância muito grande. O segundo é apresentar dados, mas os dados são... Deixa eu só pegar isso que é importante. Todo artigo ele tem viés. Porque o marketing é muito poderoso, especialmente no mundo da saúde. Então, todo artigo tem uma premissa, é uma ideia muito boa, você desloca daquela pesquisa e defende o seu produto, defende aquela ideia que está associada. Então, sempre precisa ter um crítico em relação até aos artigos que a gente lê. Desculpa, pode continuar aí. Porque, assim, eu tenho um grupo só de neurocientista, que a gente é muito chato com isso, porque tem um artigo científico, foi publicado na Science, foi publicado no PMAD, foi publicado na... Tá bom, vamos entender qual que é a pergunta-chave daquele artigo, o que ele quer responder,
e a gente já sabe que é pago. Então, existe interesse em publicar alguma coisa para poder ter relevância. Ponto. Eu não vou discutir agora certo, errado, bom ou mal. Eu estou só falando que, assim, nós partimos de um princípio que alguém está pagando algo para ter relevância. Ponto. Então, quando qualquer pessoa falar sobre artigo científico, que nem falam aí de vacina, fala de estresse, fala de não sei o quê, nós temos muito cuidado, como neurocientistas, de olhar, ver da onde saiu o artigo, de que faculdade, qual foi o pesquisador, qual é o laboratório, quem está por trás da pesquisa, para depois colocar algum item como dado válido. Não importa o que está sendo publicado. O que importa é que se a gente tem veracidade no dado e a maneira como foi mensurada essa pesquisa, né? Então, por exemplo, vou dar um dado bobo, uma coisa bem boba. Existe uma prática, tá? Uma prática de protocolo em psiquiatria, que tal medicamento ele funciona em até 99% dos pacientes na melhora da condição de sono. Ponto. Então você olha e fala assim, nossa, isso aqui é ótimo para o meu sono. Ele vai fazer eu dormir melhor, eu vou ter um sono REM, eu vou liberar meu cortisol, eu vou acordar com mais dopamina, serotonina, ok. Só que na pesquisa tem lá também que destrói as células e os seus processos de ribossomo, fica menor, a função mitocondrial diminui, o ATP da célula fica mais congestionado, N coisas. Então, é assim, para o resultado A, ele é 100%, e para o resultado que desencadeia esse 100%, ele é uma lástima. Só que as pessoas vão publicar que este tal, não sei o quê, ele tem 99% de melhoria na condição do sono. Então, quando você começa a entender neurociência, estudar e ir para o laboratório e fazer o que a gente faz, tudo que a gente olha, cara, eu quero testar, eu quero ver se funciona, eu quero estudar isso daí. Não dá para te responder assim. Então, foi isso que eu fiz nos últimos 20 anos. Você sabe muito bem o nosso trabalho em atendimento, em mensuração, em avaliação. E aí, quando eu peguei todos esses dados, eu falei assim, bom, agora eu tenho que levar isso aqui para uma faculdade, eu tenho que levar agora para uma universidade, eu preciso de um orientador, eu preciso me formar em cima. Aí eu fui me formar em neurociência, agora eu estou fazendo a parte do doutorado e tudo mais. Então, é assim, como é que você vai pegar esses dados todos e falar, ó, isso dá certo mesmo. Então, eu estou terminando esse processo de pesquisa para fazer publicação científica, por isso que eu estou muito por dentro disso, que assim, o jeito que produz, o jeito que mostra, como eu não tenho nenhum laboratório, não tenho ninguém por trás, é tudo no suor, é tudo eu patrocino, Sim. Eu vou ver, você sabe como é que a gente trabalha. E aí você vê que, nossa, quanta coisa tem por trás que você, quando é leigo, você não entende. Então, quando a gente fala de saúde mental, existem estudos, existem dados, existem um monte, lindo, mas o que funciona realmente, eu com aquele colaborador, eu com esse paciente, eu com este caso, é o que você tem de resultado. Bom, Sérgio, deixa eu aqui, vamos imaginar, o caminho é muito grande, mas enfim, a gente está falando de saúde mental, hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, e como é que você pode levar, ou tem levado, para organizações, né, dentro de uma palestra, de uma hora e meia, um pouco dessa sensibilização, para que as empresas tenham ali um modelo, né, pelo menos de acompanhamento, enfim, de interferências, para que aquele lugar não seja um agravante, né, para essa situação, que não é só da empresa, é do mundo, é da pessoa, é de tudo que está acontecendo. O que é que você leva como palestra assim, para as organizações nesse sentido? Bom, a palestra é muito legal, porque primeiro que ela é dinâmica, não é uma palestra técnica, ela é científica, em cima de medicina comportamental, e sim em cima de qualidade de vida e longevidade e felicidade, né? E uma coisa que é interessante a gente deixar marcado, é assim, a primeira coisa que é importante conscientizar as pessoas é a importância do que realmente funciona para a célula, né? O menor estado de consciência do corpo é a célula, Irineu. Menor estado de consciência do corpo, células. Do que as células gostam, do que o meu DNA gosta. Então, não é assim, eu gosto de dormir tal hora, eu gosto de comer estrogonofe, não. Eu é depois. Então, a primeira coisa é assim, a gente tem que ensinar as pessoas
qual é a linguagem do DNA? Então, a primeira coisa. Depois, qual é a linguagem da saúde? Qual é a linguagem da longevidade? Qual é a linguagem da sociabilização saudável? E qual é a linguagem da produtividade com saúde? Porque você pode produzir muito e não ter lá na frente saúde. Então, quantos executivos que eu atendi, quantos líderes que eu atendi, que eu falava assim para ele, você quer ser o mais rico da enfermaria, é isso? Porque você não cuida da saúde, cara. Você cuida de ganhar dinheiro e você não cuida do que te faz ganhar dinheiro, que é a tua cabeça. Então, dentro dessa palestra, o que eu estou levando é exatamente as linguagens da saúde mental, olhando do ponto de vista do corpo, da célula, né? E quais são os hábitos que a gente sabe que para tais tipos de pessoas, tais tipos de identidade genética dão resultados, tais tipos de problemas que nós temos no dia a dia, nós temos que enfrentar com outros olhos, com outro tipo de consciência. Por exemplo, todo mundo tem que pagar conta? Sim. Todo mundo tem que produzir? Sim. Todo mundo vai ter problema na vida? Sim. Tá bom, mas como é que eu resolvo isso? O que eu jogo aqui para dentro para saber lidar com aquilo lá fora? Então, muita gente não sabe interpretar os sinais. E aí entra no modelo pânico, né? Não vai dar certo, tá complicado, minha vida é ruim, não vê uma luz no fim do túnel. Mas essa luz no fim do túnel é por quê? Porque no nosso dia a dia, nós trabalhamos com 2 neurotransmissores principais. 2. É impressionante. São vários, mas nós temos 2 que ficam assim, borbulhando no nosso cérebro. Primeiro é a adrenalina, né? Haja visto estresse, trânsito, conta, relacionamento, metas e tudo mais. E o segundo é a dopamina. Olha que interessante. A dopamina é do prazer. Então você fica adrenado com estresse, tenho que fazer, tenho que entregar, tenho isso, tenho que aquilo. E a euforia do prazer, de começar, mas não termina, de dar algum dado, mas não finaliza, de estar toda hora querendo melhorar, querendo fazer, querendo entregar, querendo. E aí você não tem serotonina no nível correto para você ter o suprassumo, o supramental, a felicidade em si. Então, dentro das empresas, por que a saúde mental piora? Porque a adrenalina, dopamina, a gente não trabalha com acetilcolina, com serotonina, com ocitocina, com endorfinas. Conclusão, o cérebro, ele não entende positivo ou negativo, bom ou mal, rico ou pobre, gordo ou magro, feio ou bonito. O cérebro entende luta, fuga, euforia, paixão. Olha que loucura. Então, a pessoa acabou de assassinar alguém. Eu conversei com vários assassinos. O cara tem paixão em matar, porque para o cérebro é uma adrenalina com euforia, com dopamina. É como se eu tivesse cheirado cocaína. Então, na hora que a pessoa vicia nesse processo, a saúde mental vai declinando. Então, eu quero levar nas empresas qual é a linguagem do cérebro. O que deixa as pessoas eufóricas e elas não conseguem se ligar naquele processo de morte. Você está antecipando morte. E eu vou deixar uma mensagem aqui, Lilian. Não precisa antecipar a morte. A morte vem com perfeição. Ela vem com com perfeição. Então, a gente tem que fazer o quê? Aproveitar e degustar a vida. Precisamos de serotonina, humor, compaixão, entendimento. Nós vamos morrer mesmo, não precisa acelerar. Então, quando você vê as pessoas estressadas, adrenadas, tem que fazer, calma, não precisa acelerar para morrer. Então, muita gente esquece disso. Por quê? Porque o cérebro adora esta euforia. Pois é, você lembrou esse cérebro primitivo, animal. Ele não é da consciência, ele não é de julgamento moral, como você falou. Ele simplesmente... ele se diverte, né? Porque ele é um pacote de químico também, né? Se alimenta dessa química, né? Desses hormônios aí. Então, e aí ele fala, essa é a linguagem dele. Agora, o que você está fazendo, ele não sabe. Sabe. E olha que interessante que você falou, acabou de falar. A consciência, né? Aonde está a consciência no cérebro? Só no córtex. Então, no córtex, que é aquela parte mais enrugada que cobre toda a nossa parte aqui inteira, né? O que vai acontecer? Lá no córtex que tem a consciência. Porém, no sistema límbico, é onde ocorre o fluxo
mais intenso dos processos de luta e fuga, que é no hipocampo, a amígdala dispara, e aí você fica na área septual aqui, produzindo essa excessiva taxa de dopamina. Então você fica eufórico para fazer, eufórico para fazer, eufórico para realizar, eufórico para entregar, e adrenado, porque senão vai perder, porque senão não vai dar certo. Tá bom. Aí exaure todo o processo, o corpo. O que você vai fazer no final do dia? Você precisa relaxar. O que a pessoa vai fazer? Ela vai fumar, ela vai beber, ela vai se drogar. E aí ela vicia naquele golinho e não sei o quê. Só que ela não está entendendo que ela está inibindo N processos saudáveis e está lastreando o quê? Todo o processo de morte, de doença. Que aí, por exemplo, por que os casos de Alzheimer hoje, eles são mais, estão vindo mais com as pessoas mais jovens, né? Por quê? Porque não está sabendo entregar para o cérebro o que realmente deixa ele saudável. E aí não é culpa das pessoas. O meu trabalho hoje, eu entendo assim, não é culpa das pessoas. A culpa é de quem tem a informação e não informa. A culpa é de quem sabe informar e informa errado. A culpa é de quem pode instruir direito e instrui para ganhar dinheiro. Então hoje eu estou muito bravo com isso, eu estou muito magoado com isso, porque assim, você pode estar ajudando muita gente de uma maneira simples, barata, e que vai resolver a vida da pessoa, que nem eu faço há muito tempo, mas por N forças aí que a gente sabe que acontece, as pessoas, assim, dificultam a informação. Começam a criar um monte de problema, um monte de situações que as pessoas não têm maturidade para assimilar. Então elas vão no mais rápido. Qual que é o mais rápido? Você toma um XPTO lá para dormir, você toma um outro ali para não sei o quê, e está remediado o caso. Está remediado. São assuntos muito importantes. Eu sei que você tem isso aí muito bem organizado em escala, porque a gente ouve você, a gente realmente já fica olhando para os nossos hábitos, a gente já fica olhando como é que a gente pensa, como é que a gente sente, como é que a gente cria também uma própria confusão, uma desorganização interna. E isso tudo um dia, mais outro também, mais outro também, mais outro também. Eu, mais o estresse na empresa, o outro também, mais a outra, mais o outro, mais o outro. Então são coisas que hoje as empresas estão atentas, porque realmente, como você falou, elas acabam pagando às vezes uma conta muito alta, né, que a gente até outro dia deixava por conta do indivíduo. Hoje ela é uma doença laboral pelo OMS, então ele acaba tendo cobertura do próprio INSS por ficar fora. Mas enfim, nenhum colaborador quer ficar fora da empresa, então não é uma coisa que ele quer ficar fora da empresa, faltar. Não é um CEO, né, que quer punir nenhum porque falta, ao contrário, hoje tem essa consciência de falar o que é que está acontecendo, o que a gente pode fazer. Por isso essa é a sua proposta, então, com as palestras que visa chamar a atenção do ponto de vista da saúde mental, que é o que você tem, né, aberto hoje também como foco aí, é uma das palestras a mais que você faz, né, para agregar aí esse seu pacote de trabalho que eu conheço já há muitos anos, além dessa questão toda de estudo, né, de conceitos, né, de aprendizados, né, de teorias que você tem também esse equipamento que você usa nesses seus atendimentos. Eu mesmo já sou um paciente seu, né, para medir como é que, de fato, né, a verdade do meu corpo. Verdade, entendeu? Né? Você está me dizendo uma coisa, mas o seu corpo está me contando outra. Então, tem isso, tem aquilo. Agora, enfim, aí você tem outros processos. Mas eu quero agradecer aí a sua participação e chamar a atenção. É claro que todo mundo que procurar Sérgio Ricardo, em qualquer lugar vai encontrar. Mas diz aí, como é que você quer ser encontrado mais fácil? Onde é que a gente acha informação sobre você? Especialmente alguém do RH que está com essa questão, que tem promovido encontros assim para levar você também para esses assuntos dentro da empresa. Legal. Só para finalizar, Edneu, sobre esse negócio de saúde mental, já tem uma lei em vigor agora, a Lei 14.831, que criou o certificado da empresa promotora de saúde mental. O governo federal ele fez isso esse ano, tá? Então agora a gente tem uma lei que certifica as pessoas em saúde mental. Bom, eu estou no Instituto Neurosistêmico, né? institutoneurosistêmico.com.br. Meu Instagram é institutoneurosistema.com.br ou @ms Sérgio Ricardo, lá no Instagram. Sim. A gente está com uma comunidade de qualidade de vida. Quem quiser, entra lá na bio lá do meu Instagram, que tem uma comunidade de qualidade de vida muito bacana para as pessoas. Nós estamos com essa palestra de saúde mental nas empresas para trazer as empresas para uma realidade de produtividade real, de longevidade, de bem-estar dentro do clima organizacional.
com vários protocolos, com várias dicas, e essa palestra é muito dinâmica, é em torno de 1 hora e meia mesmo. E eu quero agradecer muito você desse espaço para a gente poder estar falando de um tema tão importante. Sim. E as pessoas estão precisando muito, e eu quero deixar um aviso que assim, não é vergonha você falar que você não está dormindo à noite, não é vergonha você falar que você é ansioso, não é vergonha você falar que você está depressivo, não é vergonha, pelo contrário. É uma maturidade você ter essa percepção e pedir ajuda para quem é, de fato, preparado para poder lidar com essas questões, porque a mensagem que eu tenho é assim, nós estamos passando por catástrofes mundiais, por guerras, e isso mexe com o sistema nervoso, você estando envolvido ou não. Porque a insegurança climática, a insegurança financeira, ela gera uma insegurança psicológica em todos. E você hoje conviver com um filho pequeno, não sabendo se vai ter futuro para ele, você sozinho você já fica inseguro. Por mais dinheiro que você tenha, por mais segurança que você tenha, mas agora, hoje em dia fugiu das nossas rédeas a segurança. Porque o sol pode não sei o quê, o mar pode não sei o quê, o rio pode encher, e a gente sabe que está tão acontecendo. Nem vou entrar em guerra, nem vou entrar em mercado financeiro. Então a gente está passando por alguns vieses aí da nossa raça, né, vamos dizer assim, Sim. da nossa humanidade, que aquela segurança psicológica que nós tínhamos lá atrás, hoje é muito delicado falar sobre isso, porque o símbolo que você cria na sua cabeça com relação a tudo isso pode ser um símbolo ruim. E aí conviver com esse símbolo na sua cabeça, que é o grande fato. Né? Então, parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Pois é, o mestre, professor, consultor, doutor Sérgio Ricardo aqui falando hoje sobre saúde, com essa pegada mais a preocupação para a saúde mental aí dentro das organizações, porque isso impacta as organizações e muito. Sérgio, obrigado pela sua atenção, por mais uma vez enriquecer aqui esse papo e chamar a atenção para algo tão importante aqui no Feliz Dia Novo, porque, como eu digo aqui quando eu trago o doutor Sérgio Vaz, é melhor cuidar da saúde do que da doença, né? Exato. E, eu quero parabenizar você pelo seu programa, pelo seu trabalho. Eu sou um fã seu, você sabe disso. Sou um admirador seu. Eu sou honrado de tê-lo como amigo. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder estar aqui no teu espaço e poder dividir com você um pouquinho da nossa experiência. E eu agradeço muito, muito você também. Sua colaboração sempre que eu te chamo. Obrigado. Tchau. Graças a Deus. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.